Hey, sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo Podcast. E eu estou falando como blockchain, backer, bringing new cryptocurrencies, não sei o que é, em análises. E por que eu estou falando como esse cara? Porque eu estou vendo os vídeos desse cara, eu estou vendo muitos vídeos desse cara. E aí quando eu vejo muitos vídeos de uma pessoa, eu começo a imitar o jeito dela falar. E por isso que eu tô falando dessa forma arrastada, porque ele fala inglês e eu acho que ele é texano. Então ele fala uma vez meio arrastado, então ele começa uma frase e às vezes ele emenda uma palavra na outra, então ele vai falar umas frases como se ele já falou assim. Aí eu tenho que ativar a legenda em inglês para entender o que ele está falando e por que ele fala inglês. Eu faço isso com vários, porque o meu inglês ainda está meio manco. Mas com ele eu preciso fazer com mais frequência, porque às vezes ele tá conversando alguma coisa e você vê, ele falou assim e você não percebe. Mas por algum motivo que eu não sei explicar, a legenda consegue pegar e eu consigo entender o que ele tá falando. E por que eu tô falando sobre ele? Porque é isso aí, cara. É isso aí, cara. Vai ser um freestyle, vai ser um podcast mais a revelia. Eu vou começar, eu acho que vou começar a colocar em todo podcast a revelia um, a revelia 2, a revelia 3, porque é mais fácil ficar inventando um texto, um título, um subtítulo, ter que ficar escolhendo uma thumbnail. Se no fim das contas isso não tem dado muito certo, então eu não sei se eu coloco o Novo Mundo um, Novo Mundo 2, ou então a Revelia um, a Revelia 2, não sei como é que eu vou fazer ainda. Criar talvez uma logo, isso que foi bom da inteligência artificial, né? Agora você pede, se vê que ela deu uma piorada, né? Eu lembro que no comecinho mesmo lá, ela criava umas imagens foda, daí agora se você tentar fazer alguma coisa, cria umas imagens mais de baixo orçamento não, mas de baixa qualidade, umas imagens meio estranhas. E antes não era assim no comecinho. Eu não sei se agora eles estão cobrando para fazer para você gerar uma imagem mais precisa ou se eu estou indo no site errado. Eu ia no Stable Diffusion, acho que é assim que se pronuncia, e no comecinho era um site preto e que gerava umas imagens de alta qualidade. Agora o site ficou branco e as imagens elas você pede para gerar, fica um negócio meio tosco, meio que mal feito. Eu não sei se eles começaram a cobrar para a pessoa ter essa mesma qualidade ou eu comecei a entrar no site errado. Não sei. Mas eu sei que dá para criar uma logo pro meu canal. Eu vou ver se eu consigo voltar para aquelas imagens de alta qualidade que eu conseguia fazer no começo e usar uma dessas imagens como logo do meu podcast e colocando em todos e foda-se, entendeu? Porque é menos, eu acho que sei lá, dá uma propriedade maior e fica mais legal. Mas é isso aí. Agora estou muito ansioso para os 50 mil do Bitcoin, 50 mil dólares, que eu estou esperançoso que ele vá bater os 50 mil dólares e depois ele vai cair para os 3 mil. Será que eu estou apenas desesperado ou será que eu realmente estou sendo um ponto qual é foda, um ponto fora da curva? E a resposta é, cara, eu não faço a menor ideia. Eu definitivamente não faço ideia, mas eu espero estar certo, porque é isso ou é comunismo, cara. Eu vi aquela entrevista do Petri com o Ian Neves, agora eu tô vendo com esse Gustavo. E, cara, os caras são convincentes, os caras conseguem convencer, os caras conseguem entrar na sua cabeça. Eu ainda tô tentando me manter. O meu lado direitista, entre aspas, ele tá tentando me segurar para não ir, mas não tá dando. Tô me sentindo arrastado cada vez mais pros camaradas de esquerda. Mas no fundo eu sei que é tudo muito utópico e eu não sei. Tem alguma coisa nesses caras que por mais que eles argumentem bem e tudo mais, é uma forma de falar que você tem muito medo de discordar do cara. Eu não gosto muito disso. Eu não gosto quando eu tenho medo de discordar, quando a pessoa ela meio que passa uma vibe que eu sinto que se eu discordar dela eu vou estar errado.
E tanto esse Ian Neves quanto esse outro, acho que Gustavo, não sei o que, eles passam essa vibe de. E, cara, não vou nem discordar desse cara, que esse cara fica bravo se eu discordar dele. E dá pra ver que o Petri, ele tá nessa mesma pegada, ele não discorda muito dos caras, só que ele é assim com todo mundo, ele só quer que o cara fale. E só que é chato, assim, não dá pra você ter uma discussão séria com uma pessoa que, se você discordar dela, ela vai tiltar com você. E esses caras, eles passam muito essa energia. E eu não consigo simplesmente embarcar completamente da ideia de um cara que se leva a sério demais. Como geralmente todo esquerdista se leva muito a sério. E basicamente o que acontece quando eles se levam muito a sério, você não pode discordar do cara, você não pode discordar, porque se você discorda, você sente, antes de você ter uma grande discordância, se você discordar minimamente, você já sente que o cara ele começa a ficar incomodado, sabe? Começa a falar mais rápido, começa a jogar um monte de argumento, já começa a falar de uma forma mais ofensiva. E eu não sei, quando alguém começa a falar assim, eu fico com o pé atrás, eu não consigo acreditar plenamente numa pessoa que é desse jeito, e esses caras, eles têm muito essa energia. Tanto é que eu não vi o vídeo, eu só vi na thumbnail, tipo, o único podcast que a gente não vai é do Monark porque ele não quer aprender. Ou seja, os caras, eles simplesmente consideram o seguinte: eu estou certo, e se o cara discorda de mim, é porque ele não quer aprender. Os caras não, eles não pensam assim, não, eu tenho o meu ponto de vista, o cara tem o dele, ele discorda de mim, mas eu vou tentar convencer ele. Não, eles já pensam assim, não, ele não quer aprender. Eu estou certo. Tipo, não passa na cabeça desse cara do tipo, não, eu posso estar errado, mas eu vou tentar provar o meu ponto. Não, o cara, ele já pensa o seguinte, não, eu estou certo. E se ele discorda de mim é porque ele não quer aprender. Cara, não dá. Eu não consigo simplesmente acreditar plenamente numa pessoa que tem esse modus operandi. Inclusive, não sei, acho que é Gustavo, não sei, eu sei, o cara da história cabeluda, se não me engano. Pô, esses caras falam pra caralho, hein? Um podcast foi 5 horas, do Ian, o outro também foi 5. Os caras, eles falam mesmo, meu Deus do céu. O único que falou mais do que eles foi o Mark Frasman, que foi 6 horas, mas eles quase chegaram lá. E o Mars Schwarzman também é um cara meio maluco. Então, ao que tudo indica, caras que falam muito tendem a ser meio loucos. Talvez eu seja maluco, mas os podcasts são curtos, então não. Mas, de qualquer forma o que? Agora eu perdi o assunto. Eu ia falar de alguma coisa sobre eles. Tinha a ver com esses dois aí, mas agora fugiu completamente fugiu. E então vamos voltar com o Bitcoin. Depois, quem sabe, eu volto com esse assunto. Ele foi embora, o assunto, fugiu, entendeu? Sumiu no mapa. E é isso aí. Esse podcast vai ser meio esquizofrênico mesmo. Mas voltando pro Bitcoin, ele vai ficar lá nos. Eu espero que ele suba até os 50 mil e depois caia para os 3 mil. Soa meio búzios isso daí? Soa. Só que o cara que está falando isso não sou eu. O cara que está falando isso é o Blockchain Backer. Brain News Krypton Curses em Análise. Eu não sei se é assim que ele fala, é mais ou menos assim. E ele tá falando isso, que vai provavelmente até uns 50 mil. Talvez vá até mais, só que tipo lá é o controle, é o plano de saída dele, vamos colocar assim. Daí vai recapitular, fazer uma capitulação e vai cair para os 3 mil e vai ter uma quebradeira geral. É meio búzios, mas esse cara ele acertou a previsão do. Esse cara ele acertou a previsão do Bitcoin, da alta passada. Ele foi um dos únicos caras que falou: Ó, meu querido, eu acho que chega a uns 80 mil. Eu já tirei boa parte do meu dinheiro. Tipo, eu acho que com 50 mil ele já tinha tirado boa parte da grana dele. Pode subir mais, mas olha, fiquem aí, fiquem tranquilos, vão sem mim. Eu acredito que não sobe mais. Eu acredito que o limite é 70 mil, 80 mil no máximo. E foi 60 mil, foi até 60 mil que subiu, 69, 70 mil praticamente. Então, ele foi o único que acertou, ele não vendeu no cu da mosca, mas assim,
as previsões dele foram as mais acertadas. Então, sei lá, quando um cara ele acerta, eu tendo a ouvir ele. E quando um cara erra, eu tento sentir raiva dele, porque eu ouvi ele no passado. Como, por exemplo, o Augusto Bax. Inclusive é irônico que o Blockchain Becker e Augusto Bax, Blockchain Becker, Augusto Bax, eles têm um nome meio, um sobrenome meio semelhante. Eu achei até quando o cara me recomendou o Blockchain Becker, eu achei que o cara estava falando de alguma coisa do Augusto Bax, algum curso dele, porque é muito parecido os sobrenomes. É até irônico isso. Só que o Augusto Bax, para variar, ele tá dizendo que o Bitcoin vai cair para as 12 mil, que não sei o que, porque ele vai cair para 12 mil e não sei o que. E pode até fazer sentido o que ele tá falando. Só que, cara, se você pegar os vídeos dele desde 2020, a maioria dos vídeos é baixista, entende? A maioria dos vídeos é baixista. Eu lembro que foi por causa dele que eu não... E é claro, eu não devo terceirizar as minhas decisões. O que eu devo fazer é aprender a ouvir pessoas melhores, que é o que eu estou fazendo agora, tentando fazer. E eu recomendo, recomendando para vocês também. E o cara falou, tipo, não, porque vai cair mais, vai cair para 2K, vai cair para 1K, que não sei o que. Ele tava nessa, né? Tipo, não, porque vai cair, que não sei o que, porque vai cair, porque eu conheço um cara que tem muito dinheiro, ele falou que vai cair, que não sei o que. E ele ficou nessa, né? Depois que teve aquele covidão, né? Que o Bitcoin deu aquela queda magistral. Antes de dar aquela queda, ele tava falando, não, porque veja bem, porque vai subir, que não sei o que. Aí caiu com tudo. Aí ele foi que começou a falar, não, mas vai cair mais, vai cair mais, vai cair mais. E só subindo, só subindo, só subindo. Aí chegou uma hora que começou a subir tanto que ele teve que admitir. E daí ele foi, chegou lá e falou, porque subiu, né? Mas vejam que eu mudo de ideia com sinais, não sei o que. Ou seja, o cara ele mete essa de que porque eu mudo de opinião como eu mudo de cueca, porque você sabe que é assim que funciona, não sei o que. Ou seja, assim é muito fácil o cara meter banca e falar que consegue prever o mercado. Quando o mercado faz uma coisa, ele fala, é que o mercado ele fez isso, daí eu mudei de ideia. Porque não é uma ou outra vez, majoritariamente das vezes ele faz isso. Uma das únicas vezes que ele acertou, que eu já estava quase não ouvindo mais ele, mas nessa época o meu inglês ele era muito, muito medíocre, então eu ainda não tinha condições de ouvir os gringos. E aí ele acertou que o Bitcoin ia cair e ia voltar a subir. Que na alta de 2021 o Bitcoin ele subiu aí para os 55 mil por aí, caiu para uns 30 mil e voltou a subir. E aí nessa de voltar a subir que eu achei que ele ia para 100 mil e um monte de gente achou, exceto esse blockchain backer. E daí quando todo mundo, não só ele no fim das contas, mas todo mundo achou que ia subir um monte, ele começou a cair, e começou a cair, e começou a cair. E quando caiu, sei lá, já estava perto dos 20 mil, que todo mundo falou, eu acho que a gente está em bear market, você sabe, né, que daí o mercado, aí, porra, culpa minha também de ter dado ouvido a esses caras, lição aprendida, não dou mais ouvido, seja criptomaníaco, seja Augusto Bach, seja qualquer cara, o nacional eu não consigo ver nenhum que realmente seja um cara, um ponto fora da curva. Agora, internacionalmente, tem esse blockchain backer que é assim, é o único. Tinha aquele Benjamin Cohen, eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, que ele parecia também ser um cara diferenciado, ele tinha aquela teoria do alongamento dos ciclos. Aí essa teoria se provou errada, porque simplesmente entrou em bear market e não alongou porra nenhuma o ciclo. Então ele também meio que se provou não saber muito do que ele estava falando. E o único que parece, até agora, que sabe do que está falando é o blockchain backer. Bruno, tá bom, chega. E esse aí ainda parece que ele sabe do que está falando. E o mais engraçado é que ele está cagando pro Bitcoin. Ele é. Ele tem Ripple. Essa é a moeda. Ele é fã dessa moeda aí. E é engraçado que, tipo, caras como, sei lá, Augusto Beck, qualquer outro cara, na verdade, nacional, e até, acho que talvez até esse Bitcoin Coin também, eu não sei, esses caras torcem o nariz para Ripple.
E eu sinceramente não sei qual é a da Ripple. Os caras torcem o nariz porque ela é centralizada e não sei o que. E pode até ser. Só que o cara, ironicamente, o cara que é um fanboy, vamos dizer assim, da Ripple, é o cara que realmente está acertando as previsões do mercado. Então é esse cara que eu vou ouvir, e eu estou ouvindo por enquanto. Eu estou só com 60% do meu pequenino patrimônio em criptos, porque se o cara errar também, começar a cair e for para 12 mil ou 10 mil desde já, eu já tenho uma bala na agulha para recomprar. Mas eu ainda acredito que pode ir até uns 50 mil. E aí eu vou vender a maior parte e eu vou torcer os dedos e esperar que caia, entendeu? Que aí foda-se, entendeu? E eu não sei se vai cair, mas no fim das contas a diversão é você não ter certeza de nada. E agora, voltando, esse podcast eu fragmentei ele, comecei dois assuntos diferentes, e fui falando um, depois comecei a falar do outro, voltei para aquele assunto e agora vou voltar para o assunto que eu estava falando dos dois comunistas lá, né? Dois assuntos paralelos completamente a ver um com o outro: criptomoedas e comunismo. Mas vamos lá. Parece que esse cara do História Cabeluda, que eu não lembro o nome dele, eu acho que Gustavo, mas eu não lembro agora. Esse cara do História Cabeluda, ele. Parece que eu não sei que treta que deu com o Petri, que chamaram ele de supremacista e não sei o que. Para variar, o Petri entrando em tretas na internet, como sempre. E esse cara fez um vídeo xingando o Petri deu espaço para ele no podcast, deixou ele falar 5 horas. O cara vai lá e fica e xinga o cara. Eu não vi o vídeo, eu não sei se ele xingou, mas pelo que eu fiquei sabendo, ele deu uma puxada de orelha no Petri, parece que falou, porra, eu não esperava isso de você. Eu não sei se foi isso, eu não vi o vídeo, mas eu só acho engraçado o cara ter espaço no podcast, o cara abriu o espaço no podcast dele e o cara simplesmente olhar para aquilo e falar, foda-se, eu vou xingar esse cara. E o que o Petri fez em relação a isso foi genial. Que até no comunismo eles têm uma rixa, parece, né? Que são os marxistas e os trotskistas, se não me engano, né? Aí o que o Petri fez quando parece que essa turminha marxista ficou contra ele? Ele, ao invés de responder os caras, ficar bravo, não sei o que, sabe o que ele fez? Chamou um troxista, foda-se. Daí eu, vocês estão bravos comigo? Não chamo vocês mais pro meu podcast e chamo o rival de vocês, que é um troxista. Entendeu? E pronto, foi meio que um tapa de pelica na cara desses caras. Eu achei praticamente e genuinamente genial isso aí. E é isso, né? É esse mundo que nós vivemos, onde você tem que aprender a dar um tapa na cara das pessoas de uma forma sutil e inteligente, porque a gente já não está mais nos tempos das cavernas, a gente não pode simplesmente pegar as pessoas na rua e descer elas no cacete. O que eu acho bom, porque se a gente estivesse num tempo mais violento, mais físico, provavelmente eu ia ser um dos caras que ia apanhar, que eu não me considero um cara tão forte assim. Mas é isso. Então, como a gente está num mundo tecnológico, um mundo onde palavras têm mais peso que ações, você tem que aprender a lidar com as palavras e jogar elas a seu favor. E quem aprende a fazer isso vai conseguir levar bastante vantagem nesse mundo, nesse país também. E o Petri ter convidado um troxista é um bom exemplo de como usar, de como ser violento sem ser violento, de como responder à altura, responder sobre a altura sem precisar se poder porra nenhum. Eu achei fantástico, achei genial. E eu vou encerrar esse assunto porque eu não tenho mais o que falar sobre isso. É só uma fofoquinha mesmo. E voltando a criptos, eu aguentei o bear market inteiro. Foi basicamente 2022 foi um grandíssimo, achei que não ia ser otário e fui otário. Foi um grandíssimo perder 90% do meu patrimônio. Foi um grandíssimo, tenho 24 anos e mais de 50 mil para tenho 25 anos e menos de 15 mil. Foi um grandíssimo de um ano filho da puta, em todos os sentidos possíveis, mas acabou. E agora estamos em 2023, eu acho que as coisas vão começar
a pegar no tranco de novo e funcionar novamente. Me arrependo muito de não ter vendido. Cara, se eu tivesse vendido em outubro de 2021, seria bem o mês que eu tinha saído do serviço. Se eu tivesse uma bola de cristal, né, basicamente, se eu tivesse ciência que só ia cair de lá pra cá, eu tinha vendido e ia gastar pelo menos uns 30 mil, assim, sem culpa, sabe? Mas não deu, não aconteceu. Foi um erro que me fez aprender a ser uma pessoa melhor, ou talvez um grande cope, né? Tipo, eu não vendi na hora certa e eu tô culpando não, porque tô aprendendo a ser uma pessoa melhor por causa disso. Talvez seja só um grande cope, mas cara, eu vou ter que lidar com a situação, entendeu? Eu não vendi na hora que era para vender. Pelo menos eu comprei na hora que era para comprar. Pelo menos eu tenho essa, essa, esse consolo. Eu jamais fiquei em prejuízo em criptomoedas. Eu só tive menos lucro do que eu achava que ia ter. É a famosa ambição barra ganância, né? Mas é isso aí, cara. E voltando aos comunistas, porque vai ficar. Esse podcast vai ser uma grande alternância entre criptomoedas e comunismo. O que eu percebi, o discurso dos caras tá mudando, né? Até uns anos atrás era tipo, porque você é empresário, você é um burguês, que não sei o quê. Os caras estão percebendo que esse discurso não vai mais colar. E eles estão, não, 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 você não é burguês, não. Burgueses são os bilionários, entendeu? Que se você é dono do mercado, mas você trabalha lá, você é trabalhador também, hein? Não, não, você faz parte da gente. Os caras estão percebendo que o pessoal tá meio de saco cheio do o doninho, do dono da mercearia se chamar de burguês. Os caras estão tendo que dar um passo para trás e falar, não, 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 não. Que você não é burguês não, hein? O burguês é o bilionário, não sei o quê. Os caras não deixam de estar errado também, né? Mas precisou o pessoal ficar muito puto e eleger um Bolsonaro da vida pros caras, sabe, abaixar um pouco a bola. Eu pensei, não, não, burguês não é isso aí, não. Só que os caras ainda ficam nessa de, não, mas porque você tem que ganhar dinheiro com o seu trabalho, que você não pode viver de renda, que você não pode querer se aposentar. Aí o Petri perguntou pro cara, pô, mas eu vou trabalhar o resto da minha vida, não tenho dinheiro para me aposentar? Não, não, porque o governo ele vai dar dinheiro para você se aposentar, não sei o quê. Ou seja, é sempre uma coisa de contar com o governo e não sei o quê. Mas o próprio cara admite, no fim das contas, que, cara, se você quiser se aposentar, você vai ter que viver de renda, cara. Não, não tem como. Não dá. Hoje não dá mais. Esse negócio de se aposentar, se aposentar pelo governo, meio que não dá, não tá dando mais. E, cara, vai ter que viver de renda. Antes isso era um sonho, agora é uma obrigação, cara. Vai ter que dar seus pulos aí. E ele até que faz sentido, né? Porque, como falou, eu estou sendo gradativamente arrastado para o comunismo. Eu não sou comunismo, eu não sou comunista, mas eu tô me afastando do capitalismo, do anarquismo capitalista. Eu estou meio que sendo atraído pro esquerdismo, não, é pro comunismo. Comunista, eles são sensatos. Agora, esquerdista não dá. Esses progressistas aí de cabelo roxo, não dá. Não dá. Esses caras não dá. Mas o comunista, eles são sensatos. Eu tenho que admitir, os caras são sensatos, os caras sabem de umas coisinhas. E faz sentido isso daí que, né? Não era para eu precisar ficar juntando dinheiro para poder me aposentar, né? Tinha que ter um estado para dar essa aposentadoria. Tipo, o cara trabalha, por exemplo, minha mãe trabalhava 70 horas por semana e ela se aposentou. Só que o salário dela está sendo corroído pela inflação, né? Não era para ser assim, mas aí que o comunista barra esquerdista não entende. É assim, esse é o problema. Não era para ser, mas é. E os caras não respondem como poderia deixar de ser. Mas eles são sensatos até certo ponto. Sim. E é isso. Acho que eu vou. Esse podcast foi mais para cumprir tabela, porque eu não fiz muita coisa de útil. É para ter feito, mas eu não fiz. E eu ainda não sei se eu vou.
capaz desse podcast eu fazer um títulozinho mais chamativo, mas vamos ver como é que vai ser nos próximos podcasts, até porque é um podcast meio diferente, né? Porque é um podcast mais curto, é quase basicamente um canal de opinião, tipo estilo Trancas do Futuro, Epifania, é quase isso, só que a diferença é que eu tenho uma intro antes. Eu começo, e aí, novo mundo podcast, e daí, gente, olê, olê, olá. A única diferença é que eu tenho uma intro que eu faço todo podcast, esses caras não têm, só começa o podcast, foda-se. É que eles não sei se é podcast, os caras não se definem como podcast. O meu, em tese, é um podcast porque eu começo, toda vez que eu começo o vídeo, eu começo falando que é um podcast. Mas se eu não começasse falando que é um podcast, eu nem sei se isso aqui ia ser um podcast. Mas é isso. Então até o próximo podcast, até o próximo vídeo e falou.